O estoicismo é uma filosofia antiga que nos ensina a viver com equilíbrio emocional, aceitando o que a gente não pode controlar e focando apenas no que a gente pode. A prática que eu vou falar hoje do estoicismo, ela se chama de premeditação dos males. Na psicologia, a gente tem uma prática também que é semelhante, que se chama visualização. A visualização ela é usada na terapia, né, para trazer maior controle emocional, maior equilíbrio, e eu gosto de chamar de filosofia, como se fosse uma filosofia para o teu dia, né? Aquilo que tu está traçando, aquilo que tu deseja que aconteça no teu dia, ou que não aconteça, mas que tu esteja preparado, né? Então, vamos conhecer como é que funciona e como é que foi essa prática na minha vida. Os estoicos acreditavam que, começando o dia, imaginando os piores cenários possíveis, como a perda de algo valioso ou fracasso, eles estavam se fortalecendo mentalmente. O objetivo é se preparar mentalmente para enfrentar qualquer adversidade com serenidade e resiliência. Isso ajuda a desenvolver uma atitude de aceitação e maior controle sobre as reações emocionais. Na psicologia, consiste em criar imagens reais de sucesso ou resolução de problemas antes que eles aconteçam. Ambos são usados para a preparação mental do dia. A diferença é que no estoicismo, na premeditação dos males, a gente só está se preparando para os desafios, né? Para as coisas ruins que podem acontecer no nosso dia. Já na psicologia, na visualização, seriam os desafios do nosso dia e também as oportunidades, imaginando cenários bons possíveis, como a gente gostaria que o nosso dia fosse. Então, resumindo, é como se fosse um mapa mental contra os desafios do dia a dia. Agora imagine se você acordasse e visualizasse o pior cenário possível: problemas no trabalho, uma discussão com um amigo ou até um acidente no trânsito. Agora se imagine lidando com essa situação com calma e clareza. Ao prever esses desafios, é como se estivesse emocionalmente se preparando para enfrentá-los quando acontecesse. Esse é o poder da premeditação dos males, ou como eu gosto de dizer, da filosofia. Então aqui vão 3 passos de como praticar. Bom, primeiro, ao acordar, separa 5 minutos da tua manhã para mentalizar como tu deseja que vai ser teu dia. Aí tu se pergunta: quais as possíveis pessoas que eu terei contato hoje? Quais lugares eu vou ir? Quais tarefas eu vou realizar? Como eu posso reagir com calma e controle? Tô fazendo essas perguntas aí, quais pessoas que tu pode ver no dia? Que tipo de atividade tu vai fazer? Que lugares tu vai frequentar? Basicamente já pode meio que imaginar, simular possíveis problemas, né? Vou visitar a casa da sogra, tá ligado? Tipo, brincadeiras à parte, né? Digamos que seja um problema. Tu já te imagina, sabe que tu vai lá, então, meu, tu já cria uma mentalidade, tu vai chegar lá, vai ser tranquilo. Se ela vier pegar no teu pé, tu vai saber, tu não vai dar bola, porque você vai estar, tipo, já sei que ela vai pegar no meu pé, não tem problema. Do que tu chegar numa situação e você pega de surpresa às vezes, e tá num dia meio estressado. Ela nos auxilia muito nisso. E enfrenta o dia daí, sabendo que qualquer que seja a adversidade que aconteça, tu já vai estar preparado para ele. Agora eu quero contar, né, como eu usei essa prática e o que eu acho sobre ela. Comigo foi muito louco porque é como se tu mantesse um alerta ligado no teu dia, né? Ele te faz tu ficar atento, digamos assim, para situações que tu desejou pro teu dia ou pro que tu quer que não aconteça, mas caso aconteça, tu saiba como reagir, né? Eu acho que ele te traz muito, a palavra certa seria um controle emocional. O mais incrível é que tu vê a situação acontecer e tu consegue já ter o controle emocional de te lembrar da tua filosofia, do teu dia que tu queria e tu reagir diferente, entendeu? Então é o poder do controle da emoção. Acho que é o maior ganho que tu vai ter, é esse, sabe? Que é tu conseguir não reagir com a tua emoção antes de pensar. Então tu consegue ter um poder muito grande na tua mão. Essa prática, ela parece uma prática simples, mas quanto mais faz ela, quanto mais incorpora ela, melhor tu fica e mais controle emocional de qualquer adversidade que aconteça na tua vida, desde um simples briga que tu tem com uma namorada ou até um acidente de trânsito, alguma coisa, tu reagir de uma forma mais tranquila, né? Isso basicamente pode até salvar tua vida, né?
tá aí no trânsito hoje, todo mundo muito louco, todo mundo estressado, daqui a pouco tu, sei lá, causa um acidente, tá com uma pessoa, né, que não é das melhores, né, do outro lado lá, e tá num dia ruim, ela tá armado, ou, sei lá, tá meio louco, né, tu saber como reagir naquela situação, tendo educação, né, tentando ter um controle emocional, salva a tua vida. Basicamente assim, né? Com certeza salva a tua vida. Então, eu acho que é uma prática muito legal, é uma filosofia, uma ideia muito importante, que eu acho que todo mundo deveria ter conhecimento e praticar. Na real, acho que os maiores benefícios que ela traria pra gente, né, seria se a gente conseguisse controlar nos momentos de maior dificuldade que a gente passa, né? De maior raiva, de maior emoção, a gente conseguir ter esse controle, né? Porque daí muitas vezes a gente faz coisas ali, né, quando a emoção toma conta, que não são coisas que a gente gostaria, né? E depois a gente se arrepende, ou depois a gente tem que pedir desculpa pra pessoa porque falou algo a mais, mas a gente não é aquela pessoa, né, que tá ali sob emoção. A gente é muito mais que aquilo ali. Então quando a gente consegue controlar isso nos mínimos detalhes do dia a dia, já é um ganho, entendeu? Que é uns desafios mais fáceis do nosso dia, digamos, né? Não digo que a gente vai conseguir no momento de irritação, de estresse, alguém, né, fez algo que a gente não gosta muito, que nos incomoda muito. Não estou dizendo que a gente vai conseguir, vai ser fácil, né? Mas é possível também, acredito que seja possível. Eu usei pra mim, né, quando eu tava numa fase que eu pegava reclamando de tudo, assim. E aí tu fica chato porque tu reclama e tu te irrita e não resolve a situação. E aí o que acontece? Eu peguei e pensei, não, hoje eu vou começar a praticar aqui, hoje eu não vou reclamar. Um dia sem reclamar, vai ser assim. E conforme o dia foi passando, tu te pega reclamando e tu nem percebe. Te pega reclamando mentalmente, te pega reclamando por alguma coisa, alguém te chamou para pedir alguma coisa do trabalho, tu já reclama. Então isso vai te, ao longo do dia, vai até te cansando e te estressando. E quando tu seta essa mentalidade pro teu dia, que hoje eu não vou reclamar, por exemplo. A minha filosofia do meu dia de hoje é não reclamar. Aquilo ali te ajuda muito, porque te liga esse gatilho de não reclamar, e tu sempre lembra, quando tu reclama, tu lembra, entendeu? E daqui a pouco, com a prática, tu vai reclamar e já te lembra do gatilho, entendeu? Com a prática, tu vai ficando bom nisso. Então, tu te lembra do gatilho antes de reclamar e não reclama. E só em tu não reclamar, tu já acha até graça por ter lembrado, né? Antes, tu notado que tu me lembrou antes de reclamar, tu vai achar graça da situação ali, vai rir contigo mesmo na situação, e tenho certeza que tu vai começar a sentir os benefícios, né, de praticar isso, de usar isso na tua vida. E outra, eu só dei um exemplo, né, de o que fez sentido para mim aqui, um exemplo prático de que eu usei, que foi uma coisa simples, que é reclamar, mas isso pode ser usado para qualquer coisa na tua vida, né, qualquer coisa que tu deseja melhorar como pessoa. Eu hoje levo a filosofia como uma prática que eu uso para algo que eu quero melhorar. Tô vendo que eu tô muito, sei lá, tô reclamando muito, como foi o exemplo na época, eu boto isso daí no meu dia e foco nisso aí, sabe? Eu acho que não dá pra gente querer também incluir, mentalizar todas as coisas no nosso dia, né? Mas focar em uma, duas ali que a gente quer melhorar ou que a gente deseja ter um controle sobre aquilo, já vai nos ajudar. Agora eu quero indicar um outro vídeo meu que eu vou deixar aqui, que é falando sobre quebrar o hábito de ser você mesmo, né? Falando sobre a gente enfrentar nossos medos e encarar nossos medos com uma forma de enfrentá-los e vencê-los, né? E acho que é um vídeo que pode ajudar, de certa forma, alguém que tenha alguma trava, né? E que às vezes precisa apenas começar, que é que nem meu caso aqui, de se expor e fazer algo que tem dificuldade e tá vencendo os desafios. Por hoje é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou!